Já estamos no ar com mais um Eleições 2024. Essa semana você está acompanhando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Claro. Ontem ouvimos Rogério Guedes, amanhã Ayrton Moreira, na quinta Antônio Carlos Sarti e na sexta-feira Gustavo Pericinoto. Hoje, 24 de setembro, de acordo com reunião em que foi feito um sorteio entre todos os representantes dos candidatos de Rio Claro, seria a vez do candidato Juninho da Padaria, do PRD. No entanto, a Justiça Eleitoral considerou Juninho inelegível. O candidato teve as contas no exercício de 2018 e 2019 na Prefeitura de Rio Claro reprovadas pela Câmara Municipal. Comigo, aqui no programa de hoje, convidei os jornalistas Vinícius Boer e Ingrid Voit para que a gente possa conversar um pouco durante esse período que seria o período destinado ao Juninho da Padaria. Eu começo aqui com o Vinícius Boer. Boa noite, Vinícius Boer, bem-vindo. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Ingrid. Uma boa noite especial para os nossos telespectadores da RFTV. É sempre um prazer falarmos sobre o futuro das cidades, principalmente aqui da região de Piracicaba. Afinal, estamos a 2 semanas de um domingo decisivo. Com certeza, né? Já dia 6 de outubro será, né? Que eu costumo dizer a festa da democracia, a grande festa da democracia, que culmina no dia das eleições. Boa noite, Ingrid Voit. Olá, Noêmia, boa noite para você, também ao Vinícius Boer e a você de casa que nos acompanha nessa rodada aqui de agora de sabatinas, falando com foco na cidade de Rio Claro e hoje, então, discutindo aí essa situação, né, o que aconteceu com a candidatura de Juninho da Padaria e também como fica o cenário daqui para frente. Exatamente. Nós chegamos a gravar com o candidato que falou sobre os impedimentos que sofria. Vamos ver um trechinho e que ele fala a respeito desse assunto. O Rio Claro passa a ter 4 candidatos a prefeito agora. Vamos acompanhar. A gente que luta contra o sistema, porque foi no meu governo que eu trabalhei arduamente na saúde. Tinha médicos em Rio Claro que ganhavam R$140 mil por mês. Nós fomos lá e cortamos. Era uma farra do dinheiro público. Nós trouxemos aqueles que queriam realmente trabalhar junto conosco e combatemos, sim, vícios dentro do sistema de saúde, trabalhando próximo da população. E eu fico muito tranquilo, que é o famoso 4 milhões que o pessoal pergunta, Juninho, os 4 milhões, e os 4 milhões? E o Ministério Público fez o seu papel de investigativo. Porém, no dia em especial, né, que as pessoas me falam, Juninho, você foi preso, eu tinha 2 armas na minha casa. De fato, eu defendo que as pessoas de bem tenham, para sua defesa e para sua família, armas dentro da tua casa, com responsabilidade. E eu, naquele momento, eu posso dizer para vocês, foi o momento mais difícil da minha vida, porque atentaram contra a minha vida, né? Tentaram sequestrar minha família. Isso poucas pessoas sabem, né? O porquê naquele momento eu tinha armas em casa. É óbvio, tudo legalizado. E naquele momento da investigação, eu apresentei as armas e fui direcionado até o delegado para explicar a origem das armas. Então, em momento algum, eu fui preso, em momento algum sofri algum tipo de retaliação ali naquele momento sobre os 4 milhões. Então eu quero deixar bem claro. Que situação, né, Vinícius e Ingrid? Então a gente vai chegando ao final desse pleito aí com 4 candidatos agora, né? 3 candidatos, né? Que é o Antônio Carlos Sarti, o Gustavo Pericinoto, o professor Ayrton e Rogério Guedes, que agora tem o apoio, né, declarado oficialmente de Juninho da Padaria, Rogério Guedes do PL, que recebeu aí numa reunião que aconteceu na sexta-feira da semana retrasada, dia 13 de setembro, essa oficialização do apoio do candidato, então, que retirou a candidatura após a elegibilidade. E o Rogério Guedes, que é o atual vice-prefeito de Rio Claro, né, Vinícius? E a gente até questionou bastante essa questão, né, do Rogério Guedes, por ele estar como vice e sair agora como candidato. E como será que a gente principalmente quando eu digo a gente, são os eleitores da cidade, porque a gente hoje conversa com a audiência de Rio Claro,
que está muito preocupada com essa situação de sair, como que ficam agora os votos migram, como fica o cenário político dessa cidade agora, Vinícius? Olha, Noêmia, eu aposto numa eleição um pouco mais acirrada na cidade de Rio Claro, justamente por conta dessa desistência de Juninho da Padaria, que tem ali um certo capital político, e desfavorável para o atual prefeito, porque como em todas as cidades, um prefeito que tenta uma reeleição, numa cidade como Rio Claro, que é uma cidade que tem essa definição em primeiro turno e não em segundo turno por conta do número de eleitores, quanto mais você tem chapas de oposição fragmentando o voto do eleitorado, isso vem a favorecer a campanha da reeleição. No caso, ele tinha 4 chapas de oposição e passa a ter 3, sendo que uma, que é de Juninho da Padaria, vai para a oposição de Rogério Guedes, que é o atual vice-prefeito, então fortalece esse discurso da oposição. Só que, em contrapartida, o que Gustavo Perissinotto ele tem também ao seu favor? Ele trouxe para sua vice nessas eleições a Maria do Carmo, que nas eleições de 2020 foi a segunda colocada nas urnas. Ela teve ali algo em torno de 21 mil votos, né? O que deu ali 24% dos votos válidos da cidade. Gustavo venceu naquela eleição com 36%. Então, eu acredito, e eu conversei com alguns eleitores ali na estação, ali na Praça do Jardim Público, eu acho que a minha previsão é que teremos uma eleição muito acirrada em Rio Claro, como em outras cidades aqui do nosso entorno. Para você que está chegando agora, hoje seria o dia da entrevista da sabatina com o candidato Juninho da Padaria, que deixou de ser candidato porque foi inelegível. Até nessa questão de inelegibilidade, o Vinícius, que parece até um trava-língua, né? Mas vamos explicar então um pouco para o pessoal que está em casa o que quer dizer realmente inelegibilidade, como que funciona isso. Quer dizer, para essas eleições ele não pode ser elegível, é isso? Isso. Os motivos, eles são vários, né? No caso do Juninho da Padaria, o que tornou ele inelegível nessas eleições e agora pelo período de 8 anos foi a reprovação das contas, né? Ele vem de um histórico com bastante experiência ali no Poder Legislativo. O Juninho já foi vereador e ele foi eleito em 2016 como prefeito da cidade e ocupou, né, essa gestão até 2019. E qual que é a regra hoje na questão de aprovação ou reprovação de contas? Todo prefeito, ao término de um ano, né, que representa o poder executivo, que é aquele que executa, que paga as contas, na verdade, ele precisa enviar sempre um relatório, uma prestação de contas para o poder legislativo, que é a Câmara, os vereadores da cidade. Ele teve por 2 anos as suas contas reprovadas, que foram as contas do ano de 2018 e 2019. Então, já era até esperado nos bastidores que a candidatura dele não iria até o fim por uma questão de impugnação, já que ele tentou ser candidato a deputado estadual há 2 anos e teve também a sua candidatura impugnada. Então, a questão da reprovação de contas ele é apenas um dos motivos de inelegibilidade. O que a lei prevê hoje? Para você ser candidato, você precisa, primeiro, estar filiado a um partido. É uma série de requisitos, né? E segundo, você precisa estar elegível, né, como prevê a Constituição de 1988. Depois teve uma atualização na Lei Complementar de 1990. E o que é mais popular e mais conhecido hoje, né, que é a versão final dessa lei, que é a lei da ficha limpa, que todo mundo conhece. Nos horários políticos, muitos candidatos se dizem, né, ficha limpa. Bate no peito, né? Eu sou ficha limpa. Como se isso fosse talvez um diferencial, mas na política é no mínimo, né? Uma obrigação, ali. Né? Então, é o básico do ser humano, né? Sim, sim. No mínimo, você ser honesto, né? Sim. Com certeza. Então, a lei, na verdade, assim, para simplificar ao máximo para o nosso público, ela impede que pessoas que têm algum tipo de condenação consigam prosperar, né, nesta candidatura, né, para realmente lutar aí, buscar os votos da preferência do eleitorado.
A gente está dizendo aí, Ingrid Voit, a respeito das contas, né, que não foram aprovadas. O Juninho, a gente trouxe aí um pedaço de uma entrevista que ele conversou com a gente, e ele fala ali a respeito das armas que foram encontradas na casa dele, naquele momento, né? Mas também ele também já vinha sendo investigado por um outro problema que tinha a ver com o mandato dele, foi na época da Covid, que tinha uma denúncia contra, né? Que há indícios de superfaturamento nessa compra de EPIs, aparelhos de proteção individual. Então, assim, a situação dele em relação à investigação reúne alguns fatores. Tem a questão das contas reprovadas, inclusive a Câmara Municipal, na época, ratificou aí essa reprovação, depois isso subiu para instâncias superiores, questão que levou à inelegibilidade agora, mas também tem toda essa questão ali ainda envolvendo a investigação da compra superfaturada, se diz aí, né, que há indícios de superfaturamento, com o gasto de R$4 milhões da Prefeitura de Rio Claro, à época da Covid-19, na compra desses aparelhos, e também durante ali um mandado, né, cumprimento de mandado para a investigação dessa compra, a Polícia Federal, através do GAECO, apreendeu armas na casa também de Juninho da Padaria, além de mandados que foram cumpridos em aliados dele no governo na época. E sobre a questão das armas especificamente, Noemi, que ele comentou aqui com a gente. Isso, que você lembrou que ele falou com a gente. Ele chegou a dizer, né, fez ali a defesa dele, explicando que se trata de armas para defesa pessoal dele, que ele estava recebendo na época ameaças e por isso, então, essa seria a situação que a polícia encontrou na casa dele, com as armas e também munições, diversos aparelhos ali desse tipo na residência do candidato que retirou agora a candidatura. Fato é que eu cheguei a conversar com o candidato já na semana em que ele iria anunciar o apoio a outra candidatura, e eu questionei, você vai recorrer, né? Porque já estava ali naquele processo no Supremo Tribunal Eleitoral, em que já tinham sido feitos os votos e que ele já estava ali, a maioria votava pela cassação dele. Ele disse que ele não iria recorrer, porque não valia a pena, é um sacrifício muito grande, ele ficar fazendo a campanha, despendendo ali de um recurso para fazer a campanha, e depois, no final, não ter a certeza do que vai acontecer. Então, por isso, ele preferia encerrar ali e dar o apoio a outro candidato da campanha que teria a chance. E foi, então, assim que aconteceu. Ele ofereceu, já apoiou outro candidato, já está trabalhando com outro candidato, pela campanha de outro candidato. E como o Vinícius disse, Ingrid, a cidade de Rio Claro, né, começa aí com essa disputa acirrada agora, nesses últimos quilômetros para chegar até as eleições. Mas a cidade de Rio Claro, a gente pode dizer que ela é cobiçada, porque ela tem uma importância, né? Sim, Noêmia, até para complementar o que o Vinícius falou sobre o eleitorado, né, quantidade de eleitores, temos alguns números aqui, 151.683 eleitores, pessoas aptas a votar na cidade. Até por conta disso, a eleição vai acontecer, a escolha a gente já vai saber no dia 6 de outubro, porque acontece turno único nas eleições de 2024 por lá. População, 208.857 pessoas. E falando um pouco sobre a relevância da cidade de Rio Claro aqui, principalmente, né, no estado de São Paulo, é uma cidade, um município que se destaca principalmente por ser um polo industrial e também pela posição logística. É uma região ali de fluxos, está perto de estradas importantes, ferrovias também, e essa infraestrutura logística é algo que facilita o transporte de mercadorias, inclusive a proximidade com essas rodovias também faz Rio Claro se despontar como uma cidade eficiente nesse sentido. E a questão do polo industrial, né? É importantíssimo falar sobre isso, porque Rio Claro, matéria recente aí, publicação super recente, que informa que a cidade foi classificada como o 13º lugar no ranking de cidades industriais no Brasil. Então, destaque aqui também, né, para a nossa região.
Em resumo, a cidade tem diversas aí, atividades industriais, indústrias especialmente nos setores de cerâmica, metalurgia e também veículos, além de ter também relevância na situação da exportação de mercadorias, isso fazendo de Rio Claro também fonte de geração de empregos, né, e também desenvolvimento da cidade. E é importante falar, já que a gente está tocando aqui no ponto de desenvolvimento, questão de pesquisa, tem um campus da Unesp, né, por lá, sou suspeita para falar porque fiz Unesp, não em Rio Claro, mas sei que é um local para se fazer pesquisa, para se desenvolver a tecnologia, a pesquisa em relação a avanços na educação, progresso da sociedade como um todo. Então, Rio Claro também despontando aí como um destaque no segmento educacional. E a cidade tem investido no desenvolvimento tecnológico, não só na gestão atual, mas é um histórico do município. Então, por conta de tudo isso, se torna uma cidade cobiçada, assim, uma cidade importante no cenário econômico do estado de São Paulo como um todo. E é um centro estratégico, né, para a indústria, para o comércio, para a inovação tecnológica. Então, assumir uma cidade como essa, seja no executivo ou no legislativo, é sim uma responsabilidade e é algo que se cobiça. Vinícius, a responsabilidade que precisa ter, né? Principalmente a Ingrid tocou na questão do legislativo, e eu quero até que ela volte falando sobre isso, mas é uma responsabilidade para quem vai assumir a prefeitura pelos próximos 4 anos. Seja quem for, o político tem que ser responsável, né? Não basta apenas ser honesto, parecer honesto, ele tem que ter a responsabilidade de governar essa cidade para que continue crescendo e que seja sempre uma referência aqui na nossa região. Não é? Com certeza, até mesmo, né, porque Rio Claro tem tantas qualidades, a Ingrid recuperando todo essa economia da cidade, a gente percebe esse amor pela cidade quando a gente caminha pelas ruas ali do centro. Eu e o repórter cinematográfico Renan Exaltino, nós fomos para lá para gravar com as pessoas, para fazer perguntas durante essa rodada, e a gente sente que o clamor das ruas é justamente esse. Moro numa cidade pujante de economia, uma cidade que tem esse incentivo à pesquisa. Então, para isso, eu quero continuar vivendo em Rio Claro, mas para que eu tenha garantido como cidadão o direito a uma segurança, a educação de qualidade, a questão da saúde. Muitas pessoas pontuaram ali a necessidade de reformas estruturais nas unidades básicas de saúde, nos postos. Então, a gente percebe isso, o amor pela cidade e também essa demanda, às vezes, por questões que são essenciais, básicas ali na cidade. Sim. E, para isso, né, precisamos também, além de um executivo que esteja atento a essas demandas, um poder legislativo com 19 cadeiras, 19 vereadores, justamente fazendo esse trabalho de fiscalização. Exatamente, essa questão da fiscalização, de estar ali dando o apoio que o executivo precisa, mas também fiscalizando todo esse trabalho, Ingrid, no legislativo. Exatamente, lembrando que a gente está falando aqui das cadeiras que vão ser assumidas no mandato de 2025 a 2028, então um tempo aí, né, como a gente sabe que é de 4 anos de mandato, enfim, um tempo para a gente pensar na responsabilidade de colocar nas mãos dessas pessoas, 19 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito, a responsabilidade de levar a cidade para frente, né, de fazer Rio Claro avançar, além de todo esse histórico aqui que a gente falou, né, que eu apresentei, sobre o que Rio Claro representa no contexto atual e como desponta no estado de São Paulo, a responsabilidade que essas pessoas vão ter, pensando aí, né, muito bem em como fazer a gestão, em como gerir a cidade. E a gente tem oficialmente no site do TSE, dá para fazer essa consulta, 324 candidaturas oficializadas para a cidade de Rio Claro, isso incluindo vereadores e também candidaturas a prefeito, sendo que, lembrando o tema, né, do que a gente está falando aqui hoje, candidatura de Juninho da Padaria, que não pode avançar, foi barrada, na prática é isso, né, foi barrada pela questão das contas que não foram aprovadas no período, né, de gestão, na gestão de 2018 e 2019 do candidato.
Perfeito, é isso mesmo, Ingrid e Vinícius. Só complementando, essa corrida está disputada, né? Porque quando a gente olha para 314 candidatos a vereador, para 19 vagas, dá uma relação uma relação candidato e vagas de 16 para cada vaga. Então, e nessa eleição, nós tivemos, né? Quando a gente compara com 2020, que nós estávamos ainda no auge da pandemia, era uma campanha de rua muito menor, né, e mais virtual. Hoje nós já temos a pandemia completamente controlada, então volta a ter aquela regra dos S's, né, da saliva, do suor e da sola de sapato. Então os candidatos também a vereador estão mapeando ao máximo ali para chegar até o eleitorado para buscar essa preferência, porque é uma eleição muito difícil também, essa do legislativo. E por isso, falta pouco. E a importância da gente fazer sabatina com todos os candidatos para que o eleitor possa ter esse conforto na casa dele, junto com a família, para escolher aquele candidato. A gente tem uma bola de cristal para saber qual é o melhor? A gente não tem. Mas a gente tem que escolher pela afinidade ou a gente escolhe de que maneira? A gente precisa saber como que é essa pessoa, o comportamento dessa pessoa, quais as estratégias, os planos que ele tem, porque plano todo mundo tem. Se a gente, né, que já fez 7 cidades aqui da nossa região, às vezes os planos até são parecidos, né? Mas a maneira como cada um vai fazer é que faz a diferença. Como tudo na vida, né? O jeito que você coloca naquele projeto, o seu jeitinho naquele projeto é que vai fazer o diferencial. Com certeza, né? E essas sabatinas, elas são um tempo precioso aqui na programação da RFTV, até para a gente poder ouvir dos candidatos, ver se ele tem, se tem musculatura, aquilo que ele realmente fala sobre determinada área, principalmente essas que mais interferem, como educação, saúde, segurança, e também é uma maneira de você conhecer o ponto de vista dele diante de vários problemas, várias situações também demonstradas aqui pelo jornalismo da RFTV. E é muito interessante, né? Porque a gente tem a chance de ser um canal para se colocar olhando de frente, assim, olho no olho do candidato e levar para a pessoa de casa essa fala, essa informação, enfim, falta de informação não vai ser um motivo para você não saber fazer a sua escolha assistindo a RFTV. E você colocou bem. Falta de informação, não vai ter falta de informação, mas você precisa se informar, né? Que você não faça como muitas pessoas fazem ou fizeram no passado, que chega em cima da hora, em quem que eu vou votar, você votou em quem, e vai lá e reproduz o voto, porque são 4 anos, né? E a gente precisa ter essa responsabilidade. Assim como o político, o candidato, ele tem que ter a responsabilidade naquilo que ele vai fazer na cidade, porque ele vai administrar para toda a população da cidade. Além de toda essa responsabilidade do candidato, tem que ter a sua responsabilidade, porque o eleitor ele não percebe, né? Mas a importância que é essa questão do voto, né? É ali que você escolhe, é ali que você tem o poder. E por que você é tão assediado na época de eleição? Porque os políticos sabem muito bem o valor do seu voto. Você pode não ter muito bem a noção disso, mas é você que decide. A eleição, eu costumo dizer que ela é o RH, né, para o político, porque é na urna que o eleitor contrata, recontrata, demite toda a classe política, né? Então, por isso que esse momento é um momento muito importante, porque ele define, sim, o futuro das cidades, porque é na cidade onde tudo acontece, é na cidade que você precisa fazer uma matrícula, é na cidade que você precisa recorrer a um exame, é na cidade que você caminha, né, dirige, então precisa de ter a política municipal de mobilidade urbana, de segurança, então é na cidade onde tudo acontece. É um fato muito importante, por isso que a gente aqui na RFTV priorizou esse contato individual com cada candidato para que você possa saber, né, que sem agressões verbais de um para o outro, um com o dedo na cara do outro, porque isso acontece muito. Mas assim, ali, a sua verdade agora, olhando para o seu eleitor, qual que é a sua verdade? E daí você, eleitor, faz o papel do RH, então. Vai decidir como vai ser o melhor candidato, o que você espera da sua cidade, está alinhado com aquilo que o seu candidato também espera, né? Não adianta trocar, né, Ingrid? Trocar por um favor, porque olhou, porque é simpático, porque é bonito.
Não é isso que importa nesse momento. Acho que a gente tem que ter critérios, né? Falando como eleitora mesmo. Acho que cada um tem os seus critérios, sabe o que importa mais, se é questão moral, questão do que vai acontecer com a cidade, um ponto específico, segurança, transporte, enfim, cada um tem os seus critérios. Mas o importante é a gente ter esses critérios pensando, né, de uma maneira responsável e sabendo do tamanho dessa responsabilidade. Inclusive, como você estava falando aqui, né, Noemi, a questão de a gente ter um poder na nossa mão. Então, vamos saber usá-lo da melhor forma possível. E a gente vai ficando por aqui. É lógico que todas as informações de eleições, prestação de serviço, a gente sempre traz aqui, né? A Ingrid está a todo momento falando, o Vinícius também trazendo dentro do momento do voto as informações, a prestação de serviço. E no dia das eleições, que é o dia da grande festa para a democracia, por que festa para a democracia? Não tem comes e bebes, mas é uma festa, porque ali é o momento. É tão bonito você poder ir até o local de voto, fazer o seu voto, e depois a gente respeitar, não foi o que você queria, mas respeitar, mas a gente ter a certeza que a gente pôde escolher e que a pessoa que está ali nos representando na cidade é a pessoa que foi escolhido de uma forma democrática. Eu acho isso a coisa mais bonita na democracia, Vinícius. Eu também acho, né? Ainda mais porque ali o resultado ele tem esse impacto pelos próximos 4 anos, né? E mais do que isso, né? Político bom é político vigiado, né? Não basta só votar e o seu candidato vencer as eleições nesse primeiro domingo de outubro ou em algumas cidades aqui da nossa região, no último domingo do mês. Tem que acompanhar, tem que sempre monitorar as ações. Se tiver alguma coisa que está em discordância, sempre também fazer o papel de fiscalização do ponto de vista cidadão mesmo. Ser cidadão não é só de 4 em 4 anos, tem né, que Vini? acompanhar mesmo para que a cidade saia do jeito que você também deseja, né? E a gente vai continuar acompanhando, seja através da Ingrid, seja através do Vinícius, mas durante a nossa programação você vai ter informação. E no dia 6 de outubro, nossa equipe estará acompanhando voto a voto todas as informações durante o dia todo, para que você aí da tua casa acompanhe todos os passos e os comportamentos que acontecerão nesse dia até o resultado final das eleições de cada cidade. E a gente agradece muito a sua companhia aí. Chegamos ao fim do Eleições 2024 desta terça-feira, 24 de setembro. Amanhã nós continuamos a nossa maratona de sabatinas e eu contarei com a Ingrid. Acompanhe a nossa programação pelo aplicativo e reveja todos os nossos conteúdos pelo YouTube e também pelo RFTV Play. Eu fico por aqui com a Ingrid e com o Vinícius e eu já te convido para estar com a gente amanhã e também na nossa programação. Boa noite. Boa noite também, né, para vocês. Boa noite. Até mais, até amanhã. Um bom voto para vocês.